Voltemos. Então, agora, vamos falar de lipídios. Tá? Esses termos, lipídios e gordura, vocês estão me ouvindo? Só confirma se está tudo ok, se está tudo certo. Sim. Certo. Ok. Então, agora todo mundo desligando os microfoninhos. Então, esse termo, lipídios e gorduras, ele é extremamente amplo. Tem uma larga variação de compostos orgânicos, não é uma definição muito simples. Porém, a gente tem um grupo extremamente heterogêneo que se caracteriza com duas particularidades distintas, bem comuns, desculpa. Insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. A única exceção que eu vou fazer aqui é o fosfolipídio, do ovo, da lecitina de soja, etc. Mas quase todos têm essa característica de uma parte hidrofóbica e outra não. Eu preciso, para cães e gatos, da mesma forma que para os outros, mamíferos, e não só mamíferos, desculpa, animais superiores, até os inferiores, tá? Mas nós precisamos dos lipídios como parte de células e estruturas teciduais. Esses lipídios estruturais, eles não são oxidados, tá? Mas eles podem ser utilizados para a produção de outros metabólitos. E, por outro lado, nós temos os lipídios de reserva, que é a principal estocagem de energia. Os lipídios estruturais, eu vou falar um pouco mais à frente deles, compreendem aí os ácidos graxos de cadeia longa. Esses lipídios de reserva é uma das estratégias de sobrevivência dos animais superiores, principalmente dos silvestres, quando nós temos períodos de escassez e períodos de fartura. As reservas lipídicas, elas podem ser virtualmente limitadas, ou seja, eu posso estocar lipídio o quanto imaginar. Isso só não acontece porque há falência dos outros pools metabólicos. Mas, por exemplo, o estoque em um adipócito e o aumento de número de adipócitos, ele pode ser considerado virtualmente limitado. Isso porque a gente não é como planta que consegue estocar amido. Amido em plantas é um estoque extremamente interessante, mas o lipídio é muito mais eficiente. Porque 1 grama de lipídios, tanto em planta quanto em animais, ele estoca 6 vezes mais energia do que 1 grama, por exemplo, de glicogênio. Em plantas, 1 grama de lipídio estoca 2,25 vezes mais do que 1 grama de amido. Então, os depósitos de gordura, eles são importantes fisiologicamente. Se o animal tem períodos de escassez e períodos de fartura, o que não é o caso dos nossos cães domésticos bem tratados, que recebem uma alimentação adequada todos os dias. Tem outras funções? Várias. Lipídios oriundos de produtos de origem animal. Eles têm uma relação muito alta com palatabilidade. Eles são os principais fornecedores das necessidades energéticas. Em torno de 50%, e eu posso dizer que hoje até 60% das necessidades podem ser suplementados a partir de óleos e gorduras. Quando eu tenho períodos de demanda energética alto, lactação, estresse, etc., estresse, principalmente estresse calórico, dietas com
mais densidade energética, portanto, maior teor de energia por grama, e isso eu só consigo a partir de adição de óleos e gorduras, elas são extremamente desejáveis, até para diminuir o incremento calórico. A resposta, eu já falei de da palatabilidade à natureza quadrática, ou seja, se eu aumento até 25% da matéria seca, se for gordura de origem animal e outros óleos de origem animal, eu consigo aumentar a palatabilidade. A partir desse nível, acima de 25%, 28% da matéria seca, eu levo uma diminuição na ingestão. Aí vamos falar dos ácidos graxos. Embora os ácidos graxos de cadeia curta sejam realmente, eles são ácidos orgânicos, nem todos os ácidos orgânicos são ácidos graxos. Por exemplo, nos ácidos orgânicos nós temos aí o lático, que não é um ácido graxo, mas é um ácido orgânico, mas os nossos três principais é o acético, propiônico e butírico. Eles são metabólitos oriundos da fermentação bacteriana a partir de carboidratos. Portanto, existe um erro acadêmico em considerar ácidos graxos de cadeia curta como lipídios. Eles não são. Tanto que eles são miscíveis em água, basta eu lembrar que no rumen os ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta estão na forma líquida. E basta eu lembrar que vinagre, tá, é ácido acético. Então, portanto, acético, propiônico, butírico não são lipídios. Mas a partir de 8 carbonos, eu já considero com a estrutura. E entre os mais importantes, aqueles que fazem parte dos lipídios estruturais, lipídios de membrana, nós temos aí o linoleico, linolênico e araquidônico. Se você for passar isso. Basicamente, nós consideramos o linoleico como nutricionalmente essencial e o araquidônico como metabolicamente essencial, a não ser para gatos, onde ele também torna-se essencial a partir do momento que gatos não têm delta-6 de saturase e têm baixa delta-5 de saturase. O linolênico também não é sintetizado. Perdão, o linolênico também eu posso considerar como essencial. E eu não sei o que está acontecendo, gente. Vou parar, porque deve ter alguém querendo entrar. E Jesus, olha, se tiver, eu não vou conseguir aceitar, porque eu não estou vendo. Gente, só um minuto. Eu de vez em quando faço umas coisas, juro por Deus, que eu não sei o que eu fiz, mas ok. Vá assim mesmo. Voltando. E para gatos, nós temos uma essencialidade do araquidônico. Vou falar um pouquinho mais à frente. As séries 6 e 3 são os nossos ácidos graxos polissaturados. E, embora a série 3 seja extremamente importante no organismo, a essencialidade ela vem a partir da série 6. Tá? Os componentes, os sinalizadores, os metabólitos mais importantes que tornam o linoleico essencial vêm a partir da série 6. Então, o precursor é o linoleico. Quando eu tenho uma diminuição de linoleico na dieta, abaixo das necessidades mínimas, eu vou ter dermatoses e, posteriormente, dermatites. A carência vai levar, então, a ressecamento de pele, descamação, alopécia, pelo sem brilho,
etc, etc, etc. Isso quer dizer que eu preciso do linoleico, muito embora os metabólitos que ele gera a partir do araquidônico, tá, os sinalizadores, eles sejam um pouquinho complicados quando a gente fala em respostas imune e inflamação. Porém, a falta dele e a falta do araquidônico levam a problemas reprodutivos, a dermatoses graves, alopécia, etc. Então, nós não podemos prescindir do linoleico para cães ou do linoleico e araquidônico para gatos. Já o ômega 3, o precursor é o linolênico. Ele tem uma função importante também na integridade da membrana celular. Ele tem uma função importante no funcionamento do sistema nervoso. Isso porque ele é um precursor do DHA, do ácido docosahexaenoico, que faz parte da bainha de mielina e entra como sinalizador de vários processos no sistema nervoso. E também indução da imunidade. Porém, o linoleico, eu vou mostrar isso mais à frente, não vou falar agora, não. Então, eu tenho o ácido linoleico como o principal precursor da 6 e o linolênico como principal precursor da 3. Bom, aqui eu só estou repetindo, vou mostrar isso muito melhor para vocês um pouco mais à frente. Os ácidos graxos da ômega 3 é o linoleico, a partir de elongase e delta-desaturase. Ele vai a gama-linolênico, diomo-gama-linolênico e araquidônico. Da mesma forma, e utilizando as mesmas deltas de saturase e insaturases, e as alongases, o alfa-linolênico, que só difere do linoleico pela posição da dupla ligação a partir da extremidade metil da cadeia, que determina o carbono, os carbono ômegas, carbono ômega 1, ômega 2, ômega 3, se está entre ômega 3 e ômega 4, é da série ômega. Tá? Se eu conto a partir da extremidade carboxil da cadeia, eu tenho os carbonos delta, com as suas respectivas deltas insaturases. Delta 1, delta 2, delta 3, delta trocentos. Plantas têm acima da delta 9 de saturase. Então, ela tem a delta 10, delta 11, delta 12, delta trocentos. Animais superiores só têm até a delta 9 de saturase. Isso significa que a partir do carbono delta 9, delta 10, nós não conseguimos mais desaturar, nem nós, nem cães, nem gatos, etc. Isso determina a essencialidade. Por isso que o linoleico e o linolênico são essenciais, porque se você contar a estrutura do linoleico e linolênico, mais à frente eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, por exemplo, que o linoleico é um C18,2N6. O que significa isso? Significa que é um carbono 18, tem 18 carbonos, C18, duas ligações, N6 sendo a primeira dupla ligação entre o quinto e o sexto carbono, contado a partir da extremidade metil da cadeia, que a gente conta como ômegas. Então, eles não são sintetizados e aqui já se torna impossível de uma série ser convertida na outra. E, a partir daí, nós temos algumas respostas interessantes quando a gente modula essa série 6 e essa série 3. E quais são essas respostas? Bom, aqui nós temos toda a cascata das séries ômega 3 e ômega 6. Eu tenho o linoleico a partir de uma delta
de saturase, tá? Uma delta 6 de saturase, que vai colocar mais uma dupla ligação, tá? Nessa estrutura, mas não vai ser. Onde que vai ser? Está me falando. No carbono delta 6, entre o carbono delta 6 e o carbono delta 7. Isso nós temos. Então, portanto, essa possibilidade de colocar a insaturação, ela vai até o delta 9. Delta 6, cães têm, então, portanto, vai ao gama-linolênico. Aí nós temos uma elongase, e a elongase, ela continua, ela só acrescenta 2 carbonos, também a partir da extremidade carboxil da cadeia. Então, quando ela acrescenta 2 carbonos, eu tenho o ácido de homo-gama-linolênico, que é um 23, continua com as 3 ligaçõezinhas, N6. Aí entra uma outra desaturase, que é a delta 5, que coloca mais uma dupla ligação entre o carbono 4 e 5, perdão, 5 e 6, a partir da extremidade carboxil da cadeia. E nós temos o araquidônico. Eu falei para vocês que gatos não têm delta 6 de saturase, correto? Então, gatos precisam receber araquidônico na dieta. A não ser... E isso inviabilizaria dietas veganas, porque araquidônico é só de gordura animal ou alguns óleos de algas, sim. Mas nós temos uma opção muito mais barata, que é o óleo de borragem ou óleo de prímula. São 2 óleos vegetais que contêm alta quantidade de linolênico. Gatos não têm delta 6 de saturase, mas eles têm delta 5 de saturase. Então, portanto, quando eu coloco o linolênico, existe a possibilidade do linolênico, a partir da delta 5 de saturase de gatos, chegar ao araquidônico. É por isso que quando a gente avalia dietas veganas para gatos e tenta encontrar araquidônico, não vai encontrar mesmo, não. A gente tem que avaliar se tem gama-linolênico. O que fornece o linoleico? A maioria dos óleos que nós conhecemos de oleaginosas, de cártamo, de soja, de girassol, gordura animal, suíno, aves, muito embora os óleos de oleaginosas, elas tenham muito mais do que as gorduras animais. Por exemplo, o óleo de soja tem 52, o de cártamo 75. Tá? O de girassol é bem alto também, milho tem bastante. Ok. Já o linoleico, eu tenho gama-linolênico, eu tenho óleo de borracha, óleo de prímula, e o araquidônico só em gorduras animais, e alguns extratos de alga. Já a série 6, eu também encontro o precursor, que também precisa de uma delta 6 de saturase, e que, portanto, quando eu ponho óleo de linhaça em alimentos para gatos, ele é absolutamente afuncional, ele jamais vai chegar à docosa, etc. Eu preciso, então, de quantidades de docosa, hexanoico e EPA para algumas funções. Eles também vão usar a delta 6 de saturase, a delta 5 alongase, até chegar ao EPA. O EPA, eu tenho principalmente em óleo de peixes e algumas algas e micro-organismos como, por exemplo, krill. Tá? Já o docosa hexanoico, eu também tenho em algas unicelulares e no óleo de peixe, em algas unicelulares, muito mais. Qual que são as diferenças entre eles? Eles produzem uma série, então, de metabólitos, de sinalizadores que são extremamente importantes. Por exemplo, o araquidônico, ele é extremamente importante, produção da prostaglandina E2-alfa, em leucotrienos e tromboxanos da série 5, perdão, leucotrienos da série 4,
e prostaglandinas e tromboxanos da série 2. Por que eles são importantes? Gente, eu preciso de uma resposta pró-inflamatória e pró-agregatória. Isso é importantíssimo. Tá? Porém, eles são pró-inflamatórios muito fortes. Tá? O araquidônico, ele leva a uma produção de pró-inflamatórios extremamente fortes e de leucotrienos também, tá? São vasoconstritores, etc. Bom, já a série ômega 6, ômega 3, elas são vasodilatadores, elas produzem prostaglandina e leucotrienos da série 3 e tromboxanos da série 3, leucotrienos da série 5, e elas são vasodilatadores, anticoagulante, perdão, aqui está errado, desculpa, aqui é desculpa, tá certo, anticoagulantes e anti-inflamatórios leves. Muito embora a pessoa ache que o EPA não seja pró-inflamatório, ele é, só que ele tem uma biopotência muito menor do que o araquidônico. Portanto, a resposta inflamatória do EPA é absolutamente menor do que a resposta inflamatória dos produtos dos intermediários gerados pelo araquidônico. Porém, nós temos uma surpresinha aqui na série 6, que é o gama-linolênico. O gama-linolênico, se eu tenho uma atuação da delta-6 de saturase, da delta-5 de saturase, eu posso chegar ao araquidônico, mas o gama-linolênico, ele pode ir por uma rota alternativa quando eu coloco em alta quantidade, e por isso ele é um ingrediente funcional, ele vai me produzir leucotrienos, tá, da série 3 e prostaglandinas e tromboxanos da série 1. E ele é completamente diferente dos outros da série 3, porque ele é um vasodilatador potente, ele é anticoagulante e ele é anti-inflamatório forte. Então, portanto, é o gama-linolênico que tem uma ação anti-inflamatória. Quando eu conjugo com o EPA, tá, ele tem uma efetividade muito maior do que simplesmente o EPA sozinho. Aliás, o EPA, por ele utilizar em longases, etc., tá, ele pode competir, tá, negativamente com o gama-linolênico, fazendo com que ele vá araquidônico. Então, quando a gente quer que o EPA vá araquidônico, tá, a partir do o EPA não, desculpa, gente, o gama-linolênico vá araquidônico, eu tenho que disponibilizar as elongases e a delta-5 de saturase, são principalmente as elongases, eu sempre achei que fosse as delta-5 de saturase, está vendo? Nada como morrer de estudar, mas, na verdade, a importância é que ele compete pelas elongases também. Então, se eu coloco o EPA, eu faço com que as elongases diminuam e ele vá à rota das prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos anti-inflamatórios. Por outro lado, o que mais que eu queria falar para vocês? Também temos o docosahexaenoico. O docosahexaenoico, ele não produz prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, mas ele é um sinalizador também na inflamação, e ele diminui os processos inflamatórios, além de interagir principalmente por interferência em PPARs, tá? São aqueles controladores de peroxiomas. Tá? Então, a partir disso, eu consigo modular resposta imune, etc. O docosahexaenoico tem uma importância muito grande em cognição. Ele é altamente importante em formação e desenvolvimento neuronal,
respostas cognitivas, ele tem um efeito como funcional em epilepsia, em disfunções cognitivas leves ou graves, etc. Hoje ele está sendo bastante estudado até em questões de expressão gênica, porque ele interfere em expressões gênicas do PIPAS, do eu sempre troco com BNDF, não. É isso. BNDF, fator neuronal. É um fator neuronal qualquer, tá, gente? Aí as porcentagens. Bom, vocês veem que carne bovina não tem quase nada de polissaturado, muito baixo em ácido linoleico. Isso significa que qualquer dieta feita à base de carne bovina, nós vamos ter, a não ser que seja uma imensa quantidade. Vocês falam em carnívoros, como que eles fazem? Eles só comem carne e gordura, portanto, eles vão ter o atendimento mínimo do linoleico. Mas nas nossas dietas atuais, uma dieta feita só com carne bovina não atende linolênico. Portanto, quando eu faço dieta com carne bovina, eu tenho que fazer suplementação, por exemplo, com um óleo de soja, ou de girassol, ou de cártamo, etc. Azeite é um ômega 9, ele é totalmente afuncional para cães e gatos. Totalmente. Tá? Ele não tem função nenhuma a não ser energia. Para humanos tem. Por quê? O ômega 9 diminui a concentração de LDL e aumenta HDL. Agora, cães, eles são naturalmente HDLs altos. Então, não faz sentido colocar azeite para diminuir uma aterosclerose que não, ou placas que não vão existir em cães e gatos. Tadinho dos carnívoros se existisse, se eles fossem LDL, tá? Naturais, como o homem é. Mas eles não são, graças a Deus, que bom, a natureza foi justa com eles e fizeram eles altos em HDL, High Density Protein. Se eu trabalho com carne suína, aves ou peixe, tá? Se for aves e suínos, super atende. Peixes de água quentes, tropicais, também atende, tem bastante linolênico. E vocês não estão vendo aqui o bastante linoleico, desculpa, e vocês não estão vendo aqui o linolênico. Deixa eu ver se eu pus aqui. Ok. O linolênico eu encontro em produtos de origem vegetal, no óleo de linhaça. Tá? Se eu avaliar as relações, tá? Alfa-linolênico, linoleico, vocês veem que ovo tem alto linoleico, não tem grande coisa de linolênico, mas ok, ele não tem uma necessidade muito alta, pelo contrário, o linolênico, o alfa-linolênico quase não é necessário, a não ser para cascata, mas é muito menos do que o linoleico, que faz parte ativa de estrutura de membrana celular. Vocês veem que a carne bovina tem muito baixo linoleico, muito baixo araquidônico, o alfa-linolênico também. Peixes têm alto linolênico, razoável araquidônico. Sardinha e salmão não tem quase nada de linoleico, porque eles são peixes de águas frias. A alimentação deles consiste em krill, pequenos peixes que comeram krill. Então, na escala, tá, o que eles vão adquirir de lipídios são aqueles lipídios que foram feitos pelo fitoplâncton, ou seja, as algas unicelulares, que precisam produzir lipídios com longa cadeia e muito insaturados para não se congelarem. E, portanto, são as maiores fontes de EPA e de DHA.
Quando a sardinha e o salmão entram na escala alimentar, por exemplo, a sardinha come os crios, etc., e o salmão come a sardinha e os outros peixes, etc., migratórios, eles vão ter uma quantidade muito grande de EPA e de docosahexaenoico, tá? Hexaenoico. Bom, isso se eles forem selvagens, porque não adianta nada você comer salmão cultivado, a não ser que ele tenha recebido na dieta incorporação de EPA-DHA. Se ele não tiver recebido, ele não vai ter EPA-DHA, uma vez que todo o EPA-DHA de todos eles vem das algas unicelulares no final. Ok. Perguntinhas? Vou ver aqui. Irina, posso te responder essas doses? Porque, se eu não me engano, é uma relação de EPA, uma relação de 2:1 EPA gama-linolênico. Mas eu só vou te responder isso depois, efetivamente, tá? Consultar mesmo, tá? Porque eu preciso consultar os trabalhos. A concentração de gama-linolênico também, eu sei que tem diferenças do prímulo e do óleo de borragem. Se eu não me engano, é alta, é mais de 40%, mas eu vou ter que conferir também, tá? Também, eu acho muito lindo, maravilhoso, Fernanda. Eu acho muito lindo. Por isso que eu demoro tanto nesse quadro, porque eu acho ele sensacional. E vocês, gente, mais nenhuma? Só um minutinho. Vocês vão escrevendo. Gente, juro por Deus que eu ia levantar para procurar meu celular. Eu estou com ele na mão. Tá? É a mesma coisa quando eu perco meu óculos com ele na cara. Tá? Que eu desespero querendo achar meu óculos e eu estou de óculos. Foi exatamente, eu fui procurar meu celular. Mas eu estava aqui com o celular. Vocês estão vendo o celular na mão? Eu ia levantar um minutinho para procurar meu celular. Só um minuto. Bom, Helena, eu vou ficar te devendo, porque eu vou ter que pegar os trabalhos mesmo. Eu não estou conseguindo encontrar o trabalho aqui que fala as quantidades. Tá? Nessa você me pegou. Ah, tá, tá certo. Gente, é porque não deveria ser 2 grupos, mas são 2 grupos, vocês me desculpem. Tá certo. A pergunta é: qual a dose do óleo de borragem? Qual que deve ser utilizada para potencializar o efeito anti-inflamatório? Normalmente, isso daí eu tenho, inclusive, definido a partir das necessidades do EPA, porque existem quantidades de EPA para isso. Tá? É 2:1, 2 de EPA, 1 para óleo, para gama-linolênico. Perguntou se o gama-linolênico é tóxico. Não, ele não é tóxico.
tá? Não é nem um pouquinho tóxico. A tese do professor Luciano Trevisan, ela traz bastante coisa a respeito do óleo de borracha e do gama-linolênico, e a pergunta foi essa, vocês me desculpem, tá? Ok, respondeu, né, André? O óleo de coco. Maristela, se você quiser abrir, eu sei que vocês ficam sem graça, mas se vocês quiserem abrir o microfone para me perguntar exatamente sobre o que você quer saber do óleo de coco, eu te respondo. O óleo de coco, os ácidos graxos de cadeia média, eles estão sendo bastante estudados hoje também. Aliás, foi minha palestra, é a minha palestra do CBNA, que, por sinal, está extremamente técnica e chata. Eu não gosto de falar isso, mas tá. Eu tentei aprofundar demais, e toda vez que eu aprofundo demais, eu perco a espontaneidade, principalmente gravando um estúdio, que foi o que aconteceu, e ficou uma palestra extremamente maçante, porque eu fiquei falando de PIPARs, de BNDF, do escambau o tempo inteiro, e não fui muito prática. O óleo de coco não fornece nem linoleico, nem linolênico. Ele não fornece nenhum ácido graxo essencial e ele é basicamente formado por ácidos graxos saturados e de cadeia média. Então, ele tem desde o palmítico até ao láurico, tá? O láurico é um C12, tá? É um ácido graxo saturado, por isso a gordura, o óleo de coco tem essa composição de gordura, porque ele é composto totalmente de saturados. Os ácidos graxos de cadeia média, eles têm uma importância funcional até como fornecimento de corpos cetônicos em determinados pontos, tá, importantes para esse fornecimento. Por exemplo, eles não sobrecarregam hepaticamente, porque eles são transportados. Não precisam passar pelo fígado. Eles produzem, a oxidação deles produzem corpos cetônicos diretamente, então eles podem ser usados em dietas cetogênicas, eles podem ser usados em dietas para epilepsia, etc. Gente, eu vou falar tudo isso, EPA e DHA para animais adultos, ok? Quando a gente chegar em manejo. Por enquanto, eu estou falando as bases, eu não estou falando doses. A gente vai chegar em manejo e eu vou falar todas as doses que tem evidência científica para. Eu só falo doses se tiver trabalhos fundamentando essas doses. Eu só coloco doses se tiverem trabalhos na espécie alvo que eu trabalho, cães e gatos. Então, por exemplo, eu não faço extrapolação de nutracêuticos de humanos para cães e gatos, mesmo porque eu acho extremamente perigoso. Um nutracêutico maravilhoso para humanos é a treobromina do chocolate. Ela não é tão maravilhosa para cães e gatos. Outro nutracêutico sensacional, que é, inclusive, muito potente, é o N-propil de sulfito do alho. Ele não é maravilhoso para cães e gatos. Então, extrapolação, doses, principalmente as doses de bioativos e fitoativos, que está muito em moda hoje, polifenóis, flavonas, isoflavonas, genisteínas, isoflavonas, tá? N-propil de galato, por aí vai. N-propil de galato a gente já tem trabalhos em cães, cúrcuma também. Mas esses outros eu não extrapolo doses de humano. Não dá. É uma conduta minha, tá? Já os que têm já trabalhos científicos comprovados, sem problema. O gama-linolênico tem muito, tá? Então, isso não é problema nenhum. Acho que foi entendido. O óleo de coco, ele fornece o láurico, que tem uma resposta imune, tá? E ácidos graxos de cadeia média, que tem também funcionalidade. Mas nenhum
ômega essencial. Nenhum, ok? Mais alguma pergunta? Beleza. Minutinhos para esticar a perna. Agora só 5, tá, gente? 6. Novamente, vou parar aqui. Hoje eu estou fazendo mais intervalinho.